Olá, meus amigos, estamos aqui de volta no quadro Fala Pra Mim, mais um vídeo para você aqui no nosso canal. E como todos vocês já sabem, o nosso canal ele está com esse quadro, é praticamente uma entrevista que nós fazemos com as pessoas. Os 3 primeiros vídeos que nós fizemos, que vocês acompanharam, foi assim. Mas desta vez não vai ser possível, ainda estamos no clima aí de pandemia e por isso não vai ser possível. Mas mesmo assim não iremos deixar de fazer mais um vídeo para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal se caso não for inscrito ainda, que você possa se inscrever e acompanhar essas histórias que a gente comenta, que a gente dialoga com algumas outras pessoas nesse quadro Fala Pra Mim. E o tema hoje é um tema um pouco assim sugestivo, né? Foi um amigo nosso que nos indicou e a gente não vai fazer entrevista com ele, mas vamos comentar aqui e você vai falar para mim, vai comentar, deixar seu recadinho aí, seu pensamento, se concorda, se não concorda. E o nosso amigo Josinaldo Justino, ele que indicou um tema que fala sobre a pitonisa de Edom, né? Saul e a pitonisa de Edom, uma história relatada no livro de 1 Samuel, capítulo 28. O capítulo inteiro relata essa história de 1 Samuel. E para quem não conhece um pouco essa história e para se atentar um pouco no que nós iremos falar aqui, é o momento que os filisteus, ele declara guerra contra Israel e Saul era o rei naquela época. E ele tenta buscar a orientação de Deus, não consegue de nenhuma forma, e então ele toma uma atitude drástica, uma atitude que, assim, inesperadamente, de consultar uma mulher, uma pitonisa de Edom, uma médium de Edom, para obter resposta. E vamos ver no que vai dar? Vamos ver onde é que essa história vai chegar? Antes de nós fazermos um comentário, eu queria deixar 3 perguntinhas e você fala para mim, tá bom? Depois que você entender bem o assunto, aí você responde para nós. Foi Samuel mesmo, olha essa primeira pergunta, para você já ficar com ela na cabeça aí. Foi Samuel mesmo que falou com Saul? A primeira pergunta é essa. Será que foi Samuel mesmo naquele momento? Ou foi o próprio diabo enganando a mulher e Saul ao mesmo tempo? E a terceira pergunta, foi apenas a mulher que enganou Saul com suas artimanhas, seus feitos, suas palavras? E aí? O que nós bem sabemos que em toda a Bíblia, a consulta aos mortos, ela é condenada pela Bíblia, né? E naquela época que Saul quis consultar Samuel através dessa mulher, Samuel já estava morto e ele foi consultar através dos espíritos, baixar um espírito, e a gente vê que mediante a lei de Deus, que está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11 e 12, diz que, eu vou ler para vocês, diz assim: nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aqueles que faz tal coisa é abominável a Deus, né? Está na lei, mas bem sabemos que Saul tomou essa atitude. Quando você vai ver relatos passados, você percebe que Saul ele está num clima espiritual meio que decadente, né? E ele está em guerra, procura de Deus uma resposta, um meio para poder chegar ali e vencer essa guerra com estratégias do próprio Deus, e Deus não responde, como diz o versículo 6 do capítulo 28, que diz assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, que era uma das maneiras, nem por Urim e nem por profetas. Aí no versículo 7 é quando, de fato, Saul diz para os seus empregados, dizendo o seguinte: então Saul ordenou aos seus oficiais: procure uma mulher que seja médium e irei consultá-la em Edom a um médium
responderam eles, que lá em Edom há um médium, responderam eles. Então, os seus oficiais trouxeram aquela mulher à presença do rei Saul para essa consulta. E a pergunta é: foi Samuel mesmo que falou com Saul? Foi o diabo que enganou tanto a mulher quanto Saul? Ou foi a mulher que enganou Saul ali com suas palavras, suas artimanhas, suas práticas que ela tinha, a pitonisa de Edom? E aí? O que de fato aconteceu? Será que mesmo a Bíblia condenando na lei, mesmo Deus condenando em todos o decorrer que a gente vê na sua palavra, será que Deus nesse momento permitiu Saul consultar Samuel mesmo ele estando morto? Será que as profecias do suposto Samuel, dita aqui nesse capítulo, aconteceu de verdade? Quem já leu essa história, quem acompanhou essa história, sabe perfeitamente que não foi bem assim. O Dr. Shedd, na sua Bíblia de estudo Shedd, a Bíblia de estudo Shedd, ele diz enfaticamente, já quem for ler o comentário dele nesse capítulo, diz que Deus abomina, já baseado pela própria lei, a consulta aos mortos, a mediunidade. Deus abomina. E ele fala vários versículos relacionados para comprovar o seu pensamento. Mas, de fato que quando Saul chega até a mulher para fazer essa consulta, ele já começa a dar característica. A mulher faz uma pergunta a ele, e no versículo 11, que eu vou ler para vocês, ele diz assim: então a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? E ele respondeu: Samuel. Samuel era muito conhecido naquela época. Samuel era um profeta de Deus, usado por Deus, e todo mundo conhecia que era Samuel. E quando ele diz assim: eu quero falar com Samuel, ficou fácil para uma possível enganação, ou outros meios. Ficou fácil para que pudesse alguém falar em nome dele, mesmo não sendo ele. E quando ele diz isso, o interessante é que no versículo 13 e 14, olha só o que acontece. Não tenha medo, respondeu o rei Saul. O que é que você está vendo? Ao que a mulher disse: estou vendo um espírito subindo da terra. Disse ela, como se tivesse um espírito subindo da terra. E no 14 diz: como é que é o jeito dele? Saul pergunta. E a mulher responde: é um velho que está subindo. Respondeu ela: ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entende que era Samuel, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Aqui a gente percebe claramente que Saul, estava totalmente perdido na dimensão espiritual. Ele se prostrou, achando que aquela figura que aquela mulher descreve, claro, todos os profetas se vestiam de capa, tinha suas características próprias de profeta, não tinha como descrever diferente. E ele, sem noção do que estava acontecendo, já se prostra, já entende que e aceita que é o próprio Samuel. E ele começa a querer ouvi-lo, a querer interrogá-lo. Ele se comporta de uma maneira até desequilibrada, né? Se prostrando, porque só se pode se prostrar diante do próprio Deus. Então, a gente começa a perceber as mentiras que são relatadas. No versículo 19, para nós não alongarmos tanto o vídeo, aquilo que ela já disse. Versículo 19. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã vocês e os seus filhos vão estar junto comigo, ou seja, vão estar mortos. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. Esta é a profecia do suposto Samuel para Saul, dizendo o que é que vai acontecer na guerra. Quem lê mais adiante vê que essa profecia não se cumpre. Saul não morre no dia seguinte. Quem lê vê que Saul morre uns 18 dias após este dia. E os filhos de Saul não morrem todos, morrem alguns. Ficam alguns outros vivos.
E se alguém disser, não, mas ela falou de um futuro próximo, né? Ela vai morrer um amanhã próximo. Aí isso não caracteriza a profecia, porque todo mundo vai morrer no amanhã. Todo mundo, né, vai morrer no amanhã. Seja o próximo, seja um futuro distante, um amanhã distante, mas é lógico, não tem para onde fugir dessa realidade, não é verdade? Então entendemos que não foi uma profecia. Seria possível que Samuel, quando estava vivo, era um profeta de Deus, que falava e se cumpria de fato. E quando veio morrer, começou as profecias falharam, não dá certo? Claro que não, né? Então, mas diga para mim, fala para mim aí, você acha que foi Samuel? Acha que foi o próprio diabo enganando os dois ali, usando a mulher enganando os dois? Ou foi a mulher enganando Saul com as suas artimanhas, né? Há quem diga que não é permitido, não, a Bíblia condena, e é claro, eu vou pela linha desse pensamento de que a Bíblia realmente condena a consultar os mortos, né? Eu acredito nisso, mas você pode ter um pensamento diferente, quiser falar, pode falar, fala para mim aí, como é o tema do quadro desse canal no momento. Josinaldo Justino, desde já agradeço pela sua indicação desse assunto. É um assunto um pouco, né, pode gerar um pouco de polêmica quando a gente vai entrar mais à profundidade, mas fica aí para você pensar, analisar, capítulo 28 de 1 Samuel, e dizer para nós, foi Samuel que falou com Saul? Foi o diabo enganando todos? Ou foi a mulher enganando Saul? A gente vê que as profecias não se cumpriram, ficou muito vácuo, muito buraco assim na história do que ele diz. Amanhã vocês vão estar comigo, você e seus filhos, e a gente vê que nada disso acontece. E o próprio Saul diz com quem quer falar, e ela já pega as características da pessoa. Estou vendo ele subindo aqui e dizer assim, assim, assim. Claro, todo mundo conhecia Samuel quando estava vivo, mas você, fala para mim, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e compartilha com seus amigos, e vamos juntos cada vez mais mergulhar em histórias bíblicas, discutir pensamentos, tentar entender juntos, e é isso aí. E qualquer comentário que você deixar aí, eu vou estar lendo, vou estar respondendo, né? Assim, a intenção não é estar debatendo, gladiando, não, é só tentar, de certa forma, equilibrar o pensamento e pensarmos, quem sabe eu aprendo mais com você, tá bom? Fala para mim, Deus abençoe.